Olá, meu nome é Rubens e eu te convido hoje para um papo de irmãos. Vamos falar sobre tentação, provações, tentações. O que são as tentações segundo o Novo Testamento? O que são as tentações segundo o ensino apostólico, o ensino do Messias, segundo o Evangelho do Reino? Do que se trata as tentações? É algo que você fica clamando para que seu Pai, nosso Deus, impeça que você caia nelas? É algo que o Evangelho ensina que é algo contrário à vontade de Deus, você ser tentado, como se você tivesse um adversário te tentando, contrário à vontade de Deus? Ou não? Ou as tentações são as provas que Deus permita que aconteça na sua vida para você provar o seu valor diante dele? Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Olá, como eu disse a você, nós íamos falar sobre tentação. Então vamos lá. Segundo o Evangelho do Reino, segundo o Evangelho do Nosso Senhor, tentação não é muito bem o que dizem por aí, né? As pessoas têm uma ideia na cabeça de que ser tentado é algo maléfico que o diabo tem feito na sua vida ou as coisas ao seu redor, e que você, como uma criança assustada, deve ficar clamando ao seu pai para ele não deixar você cair naquela tentação que está acontecendo. Mas o Evangelho do Reino não fala isso. O Evangelho que Nosso Senhor Messias trouxe mostra que a tentação são provas. Aliás, a palavra tentação quer dizer isso, e nós vamos tratar disso. Existe um erro clássico que acontece em algumas traduções para o português a respeito da oração do Pai Nosso. Quando o Messias, você vai encontrar isso no capítulo 6 de Mateus, por exemplo. As traduções equivocadas, não sei se intencionalmente, trazem o seguinte texto. No final da oração do Pai Nosso diz: "E não nos deixe cair em tentação." Essa não é a ideia correta, porque o original não traz isso. Os originais não trazem isso. Ou pelo menos as mais antigas, os mais antigos manuscritos. Na verdade, a frase correta ali é: "E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal." Então você vê que isso já traz para a gente uma ideia errada sobre o que é tentação. A palavra tentação no grego é peirasmos, que significa testar, pôr à prova, experimentar. Então quando você encontra no texto bíblico do Novo Testamento a palavra tentação, o que na verdade está escrito ali é colocar à prova, testar. Isto é a palavra tentar. Existem inclusive partes da Escritura que fala, no Novo Testamento, na tradução, tá? Não é no original. Na tradução eles tentam separar uma coisa da outra. Algumas horas fala tentação, outras horas fala provação. Mas tanto uma como a outra, no grego original, é a mesma coisa, quer dizer teste. Então é ser testado, é ser colocado à prova. É isso que é a ideia da tentação. Vou dar um exemplo para você. Todo mundo deve lembrar, e você vai encontrar esse texto, em Mateus capítulo 4. Jesus foi levado por Deus para ser provado. Está escrito exatamente assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele foi provado. Deus, o próprio Pai, fez com que o seu Espírito conduzisse, levasse, pegasse Jesus e levasse ele ao deserto para ele ser tentado, para ele ser testado pelo diabo. Você está entendendo? Então o diabo, nessa figura aqui, ele é um ser que está sendo utilizado. O próprio Deus não tenta ninguém, Tiago fala disso. Mas ele levou Jesus para ser testado pelo diabo. Depois que Jesus é testado pelo diabo e ele vence esse teste, ele passa por esse teste, e é aí que ele começa então a pregar o evangelho dele. Vocês lembram da história? Marcos capítulo 1 fala a mesma coisa. E logo o Espírito o impeliu ao deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. A palavra no grego ali, peirasmo, estava sendo testado pelo Satanás. A palavra Satanás, Hassatan, o adversário. Então o adversário estava testando Jesus. E quem foi que levou Jesus para essa condição? Quem que induziu Jesus, conduziu ele ao deserto para ser testado pelo diabo? Deus. Fazendo uso do seu Espírito, ele conduziu Jesus nessa condição. Então Jesus estava lá e o Espírito levou ele para ser testado pelo diabo.
Está entendendo o que é tentação? Lucas capítulo 4 fala a mesma coisa. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado. Veja que ele foi conduzido, não é que ele foi andando, não é que ele foi iniciativa dele, ou foi um erro do processo, ou foi uma tentação que estava no mundo, não. Deus conduziu Jesus para ser testado pelo diabo. Olha lá. E foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado, nessa tradução aqui, pelo diabo. E a palavra ali em grego, perasmo, foi testado, foi colocado à prova. O diabo testou Jesus. E foi isso que você viu acontecer. Quando você pega o texto, é isso que está acontecendo. O diabo testando Jesus, para ver se ele passa no teste. Deus não o testou, mas levou ele para ser testado. Entendeu a condição? Olha só o que Tiago, o irmão Tiago diz. Tiago, servo de Deus, isso está no capítulo 1, tá? Logo no início. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo ou grande alegria quando cairdes. Algumas traduções traz isso. Talvez na sua esteja aí. Se a sua tradução é NVI, vai estar assim. Quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Será que Tiago está feliz com alguém cair na tentação, do jeito que o pessoal diz por aí? Pô, o cara caiu na tentação, o Tiago ficou feliz. Na tradução chega a falar uma blasfêmia, né? Falar uma coisa louca. Olha lá, vou repetir para você. Você olha, se você tiver a tradução NVI, e algumas outras trazem o mesmo texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. É claro que essa tradução não representa a ideia que Tiago estava dizendo ali. Em outras traduções é colocado um pouco diferente. Um exemplo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo quando passardes por diversas tentações, conhecendo que a provação da vossa fé produz a fortaleza. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Que é para você, meu irmão, quando você estiver passando por uma provação, por um teste, por uma tentação, fique feliz com isso. Por quê? Porque se você passar por isso, ou seja, você vencer, você for aprovado quando passar por essa aprovação, isso vai trazer em você fortaleza, vai te trazer convicção na fé, vai te transformar num cristão mais maduro, você vai ser um seguidor do Messias mais maduro, mais forte, porque você vai crescendo na medida que você vai passando pelas provas, pelas tentações. Como eu disse, a palavra tentação ali é prova, é teste. Você está sendo testado. Põe uma coisa na sua cabeça. É um teste. Quando você está na vida cristã, quando você procura fazer parte do reino de Deus, Deus, preste atenção no que eu estou te falando, ele vai te testar, ele vai te provar, ele vai te colocar em situação em que você tem que tomar uma atitude, que você tem que escolher o que deve fazer. O seu corpo vai ser chamado a fazer uma coisa, a sua carne, os seus desejos carnais, que você aprendeu com a concupiscência do mundo. Mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus, tem que ecoar na sua mente e te levar para um caminho que é certo diante de Deus. E é essa luta que você, quando passa por essa condição, você está provando a Deus o amor a Ele. Você está provando a Deus que o reino dele é mais importante que o reino do mundo. Você está provando a Deus que o seu desejo, a sua vontade está em tudo nele. Isso é prova, isso é teste. Provação não é o que o pessoal fala por aí. O cara está passando por uma dificuldade financeira, o cara está passando por um problema de saúde, o cara está passando... Ah, eu estou passando por uma prova, que Deus me ajude. Meu amigo, Deus te colocou na prova. É a mesma coisa que você está numa sala de aula e você tem sido ensinado pelo seu professor. Seu professor está te ensinando a matéria. Chega na hora de você ser provado, ou seja, ele põe um teste na sua frente. Prova para mim que você aprendeu. Prova para mim que você realmente se interessou pela matéria. Prova para mim que você de fato quer passar de ano. E ele põe a prova na sua frente. Você vai ficar recorrendo à professora para te ajudar? Olha, eu estou passando por uma prova, espero que minha professora me ajude. Você quer que sua professora te tire a prova? Você quer que ela te dê 10 sem que você seja aprovado? Você quer passar de ano sem você ser testado? É a mesma coisa do Evangelho. Você está entendendo o que é tentação? A palavra tentação nos leva, infelizmente, né, da forma que tem sido ensinado ou sido propagado essa palavra, o conceito sobre ela está completamente equivocado. Eu vou mostrar para você que as escrituras não mostram essa ideia de tentação como se você fosse um coitadinho, que você estivesse sendo tentado
E aí então Deus tem que vir arrancar você daquela condição. Você não entendeu, é o contrário. Deus está permitindo que aquilo aconteça na sua vida e Ele está esperando uma resposta de você. É você que tem que provar para Deus, por aquele teste que você está passando, que você é digno de fazer parte do reino dele. Isso é prova. Agora, o Messias também ensina, a gente vai tratar disso, que você deve pedir, rogar a Deus para Ele não te conduzir para essas provas. Por quê? Porque você é fraco. Eu vivo pedindo para Deus para não me colocar em prova. Por quê? Porque se Ele me provar, eu erro, eu vou perder. Essa é a condição que Jesus nos ensina. E eu vou continuar falando sobre isso. Olha só como o contexto continua. Tiago, ainda no mesmo capítulo, ele fala assim, ó: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, ou a aprovação, o teste, quem sofre o teste, bem-aventurado. Porque quando for provado, ou seja, quando você passar por aquele teste, vencendo o teste, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo testado ou tentado diga, de Deus sou testado, porque Deus não pode ser testado ou tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que ele está dizendo? Ó, você, quando tiver Deus te conduzindo a ser testado, seja pelo mundo, seja pelo diabo, seja por aquilo que é, não fica dizendo, olha, eu estou sendo testado, a culpa é de Deus, é Deus que está me testando. Nananina, não. Você está sendo testado pelo seu coração, porque você tem mal no seu coração. É esse mal que está no seu coração, essa sua vontade, que é contrária à vontade de Deus, que torna isso para você um teste. Porque se você não tivesse isso no seu coração, se essa maldade não tivesse na sua mente, se esse desejo de desobediência não tivesse em você, você não teria como ser testado. Então esse teste só é possível porque o mal habita em você. Tá entendendo o que o Tiago está tentando dizer aqui? Não é como as pessoas dizem, ah, não, que Deus não testa ninguém, ele não tá... Muito pelo contrário, ele levou Jesus para ser testado no deserto. Não ignore isso. Jesus foi conduzido por Deus para ser testado por quem? Pelo próprio Deus? Não, pelo diabo. Aí ele fez isso com ele, não faz isso com você. Veja que cabe ao servo não ser maior nem menor que seu senhor. As coisas que aconteceram com o Messias representam o que deve acontecer na nossa vida. Então Deus vai te testar sim, Ele vai te provar. Ele quer purificar você como se purifica o ouro. Como é que passa? Pelo fogo. Continua acompanhando que você vai ver que isso é muito claro no Evangelho. Olha o que ele fala na parábola do semeador. Sobre a tentação, quando se desviam as pessoas quando passam por ela, a prova. Em Lucas capítulo 8 diz assim: e os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Ou seja, a pessoa vai, recebe a palavra do evangelho com alegria, procura andar segundo o evangelho, está indo muito bem. Quando vem o tempo da prova, quando vem o tempo do teste, quando Deus conduz essa pessoa na vida dela a ser testado de alguma forma, ela não aguenta o teste, ela não aguenta a prova, ela desiste. Então ela até continua sendo religiosa muitas vezes, mas ela desistiu de fazer o que é certo, ela desistiu de fazer a vontade de Deus, ela começa a fazer a própria. Por quê? Porque ela foi testada e ela não aguentou o teste. Entendeu a questão? Olha como Pedro fala a mesma coisa, você vai ver que todos eles falam a mesma coisa. Eu mostrei para você aqui o Messias, quando batizado, conduzido ao deserto pelo próprio Deus, para ser testado. Mostrei que Tiago diz que as pessoas devem ter alegria quando são testadas, porque a prova desse teste, ou seja, o resultado desse teste, causa um engrandecimento espiritual. Pedro vai falar a mesma coisa. No primeira carta de Pedro, no capítulo 1, você vai encontrar o seguinte texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável e que não pode se murchar, guardada nos céus para vós. Que, para vós quem? Para vós que, mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, Pedro está dizendo que é necessário, que estejais por um pouco contristados, ou seja, tristes, né, chateados, com várias tentações, provas, testes. Você tem que ser testado enquanto você está nesse mundo para provar para Deus que quer fazer parte do reino dele. Olha o que ele fala. Para que a prova da vossa fé, ou seja, o resultado desse teste, muito mais precioso do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, olha a comparação que ele faz.
que o ouro ele é sujo, tal, ele passa pelo fogo para ser purificado. A mesma coisa o cristão, a mesma coisa o seguidor do Messias. Ele tem que passar por esses testes para que o resultado disso, ou seja, se ele vencer esses testes, ele tem valor para Deus. Entendeu? Muito mais precioso do que ouro, que perece e é aprovado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, você passa por esses testes, vencendo os testes, as tentações, as provações. O que é vencer isso? É quando você se depara com essa situação, você faz a vontade de Deus, não a sua. Esse é o teste. Você tem a sua própria vontade, a sua carne tem a vontade dela, o mundo te ensina a fazer de uma forma. Quando você é colocado diante daquele teste, daquela sedução que o diabo faz com a gente, que o nosso adversário faz, e ele é uma potestade celestial, isso está escrito no texto em outra hora, a gente vai falar sobre isso. Ele é alguém de poder celestial, o diabo. Lê Judas que você vai ver isso. E ele nos coloca nesse teste, ele nos testa, ele nos prova. Se a gente passa por esse teste, ou seja, se a gente se mantém firme e fiel a Deus, fazendo a vontade dele e não a nossa, o resultado disso é uma coroa de glória diante de Jesus na volta dele. Ao contrário daquele que cai nessas tentações, que quando é testado, se deixa aí. Entendeu a diferença? O que é tentação? Olha só que interessante, aconteceu um episódio que vai te fazer perceber o que eu quero dizer também. Em Lucas capítulo 22, o Messias revela aos seus apóstolos que o diabo, preste atenção, essa figura, vai até diante de Deus para pedir, para peneirar os apóstolos. Vamos falar um pouquinho disso. O que é peneirar como trigo? Eu vou ler o texto e depois eu vou falar sobre isso. Ó. Simão, Simão, Satanás, ou o adversário, pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. O que Jesus está falando para Pedro? Ó, Pedro, o diabo foi diante do meu pai para pedir, para peneirar você. Mas eu, sabendo disso, pedi e roguei ao pai que ele não autorizasse, que ele não permitisse o diabo testar você. Por quê? Porque se ele testasse, você ia se desfazer na sua fé, você ia perder a fé, você não ia aguentar, você não ia passar a prova. Então, para que isso não acontecesse, eu intercedi a Deus, ao Pai, o único Deus, para que ele não autorizasse o diabo testar você. Então olha a figura, então tá Deus lá, o diabo vem até ele, escuta, deixa eu testar Pedro, vamos ver se ele é assim mesmo. A ideia de peneirar é assim, antes se debulhava o trigo, né? Então se colhia o trigo, se levava para um determinado local, onde ele era debulhado, e era feita uma primeira separação. Você vai lembrar, inclusive, da passagem que João Batista fala, que Jesus já tinha a pá na sua mão e ia limpar a eira. A eira era onde fazia a debulhação do trigo. Então o que eles faziam? O que o agricultor fazia? Ele escolhia o trigo, levava para a eira, que era um lugar para fazer isso. Eles vinham de várias formas. Uma comum na época, eles sentavam em cima de pedaços de madeira, chapas, e iam passando. Às vezes a criança sentava, o pai puxava, um animal puxava algo, e ia debulhando o trigo, ia ralando o trigo. Essa forma de ralar assim fazia com que o trigo saísse da sua casca. A casca é a palha, a casca é levinha e o trigo mais pesado. Então vinha alguém com a pá, jogava para cima, o trigo caía e o vento batia na palha e ela era levado. Aí se juntava essa palha e era queimada no fogo. Essa figura de linguagem João Batista usou e o próprio Messias em parábolas. Era assim isso que o João Batista estava dizendo. Então essa era uma primeira separação, uma separação mais grosseira, vamos dizer assim. Existia uma segunda separação. Quando você recolhia aquele trigo que estava no chão, geralmente ele era peneirado depois de separado da palha. Primeiro separava da palha, e depois ele era peneirado para tirar um pedacinho de pedra, algum galinho que ficou ali e tal. Então ele era peneirado. É isso que o diabo estava pedindo para Deus, para ele peneirar Pedro. Ou seja, tudo bem, a gente separou ele das palhas, mas vamos peneirar ele para ver o que sobra, vamos peneirar Pedro, deixa eu testar ele mais a fundo, deixa eu fazer uma purificação mais profunda nele para ver se ele aguenta. Você lembra de Jó? Tá lembrado da passagem de Jó, quando o diabo, os anjos, os mensageiros de Deus vão se colocar diante dele e o diabo vem no meio deles. E tem gente que acredita que o diabo estava se disfarçando de anjo, que é um absurdo, o texto não fala disso. O que você tem é a figura do próprio diabo se colocando diante de Deus e Deus orgulhoso de Jó falando de Jó. Ó, tem visto meu servo Jó? O diabo, como se o diabo não conhecendo Deus, nem ia saber que ele ia estar sendo enganado. Claro que não. O diabo foi como ele é, uma potestade celestial, diante de Deus.
E Deus, muito orgulhoso, falou de Jó. Qual que foi a reação do diabo quando Deus falou de Jó? Claro, você cerca ele de cuidados, deixa eu ir lá testar ele, deixa eu lá, toca nisso, toca naquilo para ver se não cai. Foi exatamente o que o diabo foi fazer em relação a Pedro, é disso que Jesus está falando. Então estava lá Deus e o Pedro estava se destacando de alguma forma, então o diabo falou, deixa eu peneirar ele. Jesus ficou sabendo que o diabo estava pedindo para Deus, então Jesus foi, pai, não deixa, Pedro não vai aguentar, por favor, não permita. Deus ouviu, aparentemente ouviu o pedido de Jesus e não autorizou que o diabo fizesse isso. Isso é tentação. Isso é prova, isso é teste. E isso nós podemos fazer, pedir a Deus para que Ele não nos permita ser testados, ser provados, porque a gente vai cair. Eu sou muito fraco, eu sei que se Deus quiser e deixar à vontade o diabo na minha vida, eu vou cair. Eu não sou melhor do que qualquer um. Você que está sentado aí me ouvindo, eu não sei quem é você, eu não sei nada da sua vida, eu não sei que tipo de pecado você ainda continua cometendo na sua vida. O que eu digo a você, se arrependa. E eu sei que você não é forte o bastante para fazer isso sozinho. Por isso que o Espírito Santo foi enviado à Terra. Você precisa querer fortemente, você precisa tomar o reino de Deus à força, como disse Jesus. A força que o Espírito Santo vai dar a você para você lutar contra essa vontade. Deus não vai colocar você à prova em algo que você não consiga obter vitória. Porque é mais forte o que habitará em você do que o que habitará no mundo. Mas você vai ser testado sim. E eu peço a Deus que Ele não me teste, porque eu vou ser frágil, eu não quero errar, eu não quero ficar fora do reino do meu Pai. Você entendeu a questão do teste, da prova? Não é isso que as pessoas ficam dizendo por aí. Ah, eu tô com um problema assim, eu tô sendo provado. Que isso, meu? Você não entendeu ainda. Se você está sendo provado, quem está te provando é Deus. Eu estou falando de quem faz parte do reino. Você está sendo testado por Deus. Deus está esperando de você a resposta certa. Ele está esperando que você faça como Jesus fez no deserto. Lembrando das palavras dele, você relute contra a vontade do diabo, usando as palavras dele. Lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, mas também está escrito, ele usou contra o diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí depois ele fala que só diante de Deus ele se prostrará. Ou seja, o que Jesus ensinou? Que é por meio das palavras do próprio Deus que a gente refuta as mentiras do diabo. E a gente tem que ficar firme nela, na palavra de Deus. Na palavra de Deus, não é na Bíblia. Palavra que sai da boca de Deus. Eu já falei disso. Jesus nos ensina a orar para que para que a gente não seja conduzido à tentação, para que Deus não nos teste, lembra? Não nos induzas à tentação. Foi assim que eu comecei o vídeo agora há pouco. Vamos lá ler de novo? Agora que você já entendeu o que é tentação. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz para pedirmos ao Pai para não nos levar a ser provados, não nos induzir a ser tentados. Em Mateus 6, lembra? Traduções equivocadas, erradas, fazendo com que você interprete errado o que é tentação. E não nos deixe cair em tentação. Tipo assim, eu estou sendo tentado e Deus vai vir me dar uma força especial para eu não cair na tentação. Nananina, não é isso que o texto fala. O texto correto é, e não nos conduzas à tentação. Você tem que pedir para Deus não te levar a ser tentado. Agora, se Deus permitiu a tentação na sua vida, se Deus permitiu a prova na sua vida, se você está sendo testado, é pela vontade de Deus e você tem que tomar uma atitude. Qual? Você tem que ficar fiel a Deus e é difícil. Tem um outro texto que está me ocorrendo aqui agora, em Apocalipse, que Jesus fala disso também, ó, que alguns de vocês serão jogados na prisão por 10 dias. Aquele que for fiel até o fim, e a este será dada a coroa da vida. Se você prestar atenção no texto, Jesus não está impedindo que a pessoa seja jogada na prisão, certo? Se você prestar atenção no texto, você não está vendo Jesus prometendo que quando eles forem presos pelo diabo, ele vai estar lá do lado cuidando deles. Muito pelo contrário. A figura que você vê ali é Jesus. Olha, alguns de vocês serão jogados na prisão por 10 dias. O diabo jogará alguns de vocês na prisão por 10 dias. Aquele que for fiel até o fim. Olha o teste aí de novo, a tentação. Você está sendo preso e você está sendo tentado ou abrir mão daquela prisão, fazendo alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. O que ele está dizendo é só aquele que for fiel, aquele que se manter cativo naquela condição, se sujeitar àquilo, por amor ao meu Pai, este sim, se vencer essa prova, receberá a coroa da vida. Se você olhar para o Novo Testamento, se você olhar para o Evangelho do nosso Messias, vai ficar muito claro para você as provas que nós somos colocados. Nós somos provados. Não é Deus que nos testa. Isso o Tiago falou, está muito claro, eu concordo. Não é Deus que nos testa, mas ele nos conduz ou ele autoriza o diabo a nos testar. Então isso que você tem chamado de prova, clamando que Deus me tire, ele não vai tirar. Ele está esperando de você uma resposta.
Ele está aguardando. Se você está sendo testado, se você está passando por uma tentação, seja lá qual for, você está sendo tentado, tem uma pessoa tentando você, tem uma condição ruim contrária à sua vida testando se você é fiel a Deus, você está sendo testado a mentir, você está sendo testado a ser fiel à sua senhora ou sua esposa, ou está sendo testado a ser fiel ao seu marido, você está sendo testado a ficar com o seu marido, inclusive, ou com sua esposa, você está sendo testado a ser honesto, você está sendo, sei lá qual teste que você está passando. Você está sendo testado a não processar uma outra pessoa, você está sendo testado porque você tem que lembrar dos mandamentos de Jesus, você tem que ficar nos mandamentos de Jesus. Todos aqueles mandamentos de Jesus na sua vida são mandamentos, não são sugestões. Então você está sendo testado neles, cumpra a vontade de Deus, engula a sua vaidade, engula o seu próprio desejo. Passe por esse teste fazendo integralmente a vontade de Deus. É isso que Deus espera de você. Isso é tentação, isso é provação. Peirasmo, teste, prova. Entendeu? Então, como disse Tiago, fique feliz quando você estiver sendo testado, porque Deus só testa, Ele está te testando porque Ele sabe que você pode passar por aquele teste. E quando você passa por aquele teste, você cresce espiritualmente, você se torna um ser mais maduro espiritualmente. Tá bem? Essa foi a palavra de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixe aí seu like, não por vaidade minha, mas isso ajuda a divulgar o canal, mais pessoas têm acesso. Se você puder também, compartilhe com outras pessoas. Se o pão que eu estou partilhando com você tem te sustentado, por favor, partilhe com outras pessoas. Procure contato com a gente, eu vou colocar o e-mail aí, tá bem? E foi um prazer, espero que tenha te ajudado a entender mais alguma coisa do Evangelho do Nosso Senhor. Arrependa-se da sua conduta errada, peça ao Pai que não te induza a ser tentado, e se caso você estiver sendo tentado, fique firme. Não é fácil, mas é necessário, tá bem? Paz na sua vida, de Deus, não do mundo. Um abraço.